O ano está começando e é claro que eu tinha que trazer aqui dinâmicas para a gente poder começar o ano bem estruturado. E a gente vai falar sobre sonhos, sobre metas, sobre objetivos e como que a gente pode aplicar uma dinâmica muito bacana aí para nossa turma para poder falar sobre esse assunto e fazer com que eles construam aí suas metas e seus objetivos do ano. Quer saber quais são essas dinâmicas? Então vem comigo que a brincadeira já vai começar. Fala pessoal, estamos começando mais um ano e a gente sempre fala sobre metas, sobre sonhos, sobre objetivos. É claro que o meu objetivo aqui esse ano é crescer o canal e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para poder acompanhar muitas dicas de dinâmicas, de jogos, de brincadeiras, de todo esse universo aí do brincar, de como a gente pode trazer tudo isso e deixar isso mais significativo, mais lúdico para nossa turma aí, seja desde criança até adultos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 dinâmicas que você pode aplicar aí para sua turma, desde criança até adultos, falando sobre objetivos, sobre metas, sobre sonhos para o ano que está começando. Afinal de contas, quando nós falamos em planejamento, quando nós planejamos as nossas metas, os nossos sonhos, tudo fica mais organizado, a gente sabe para onde quer ir. E claro, existem muitas pessoas que não têm essa perspectiva, né, de escrever sonhos, de escrever metas no papel e de ir buscar elas. Então todas essas atividades é para poder aquecer o pessoal aí no início desse ano e fazer com que eles pensem nas suas metas e nos seus objetivos durante o ano. Então vamos para as nossas dinâmicas. A primeira dinâmica é uma dinâmica bem ativa, bem gostosa de ser aplicada para poder quebrar um gelo aí, quem sabe, mas falando de fato sobre metas ainda. A gente vai fazer um acerta o alvo de metas. E como que a gente pode bolar essa atividade, né? A gente pode encher vários balões e colocar lá na frente vários balões e nesses balões escrito metas para o ano, metas aleatórias, né? Por exemplo, passar numa faculdade, trocar de emprego, começar a academia, perder peso, e aí a gente coloca ganhar dinheiro, investir, enfim, a gente coloca vários tipos de metas para as pessoas elas abrirem a mente para poder entender o que são as metas, o que elas podem conquistar durante o ano. E aí a gente coloca todos esses alvos, a gente pode fazer com bexiga ou escrever mesmo o alvo, e aí a gente coloca o pessoal lá para trás, num espaço bem amplo assim, e aí eles precisam acertar essas bexigas com aquela meta, aquele sonho, aquele objetivo que ela quer atingir para aquele ano. E aí a gente pode usar aqueles palitos de churrasco, fazer aqueles coisas bem antigas assim, sabe? Que a gente pega um cano, amarra uma bexiga na ponta e puxa, e o espeto acerta a bexiga? Pois é, a gente pode fazer isso ou pensar em alguma outra forma aí de fazer uma acerta ao alvo, usando dardos mesmo de verdade. Enfim, alguma forma das pessoas de longe conseguir estourar esses balões. E aí a gente faz essa disputa de ver quem que vai estourar qual balão, quantas metas a gente vai conseguir estourar. É mais pra gente ter um quebra-gelo e para as pessoas terem um pouquinho mais de noção sobre como que são essas metas, o que a gente pode planejar para o nosso ano, enfim, mas para ter essa noção. É ótimo também para poder aplicar com crianças que ainda não têm muito essa mentalidade, mas que a gente precisa já começar a trabalhar com eles desde cedo o que isso significa. E depois de estourar esses balões, a gente pode fazer uma reflexão com eles, perguntar de fato quais são as metas que eles têm, pegar um papel para poder escrever essas metas. A gente pode guardar esses papéis e falar que lá no final do ano a gente vai rever essas metas, esses objetivos, para ver se eles conseguiram alcançar pelo menos um desses objetivos, uma dessas metas durante o ano. A nossa segunda dinâmica é uma dinâmica aí que você pode aplicar para um pessoal mais adulto, jovem. A gente vai reunir todos eles e vai poder fazer uma introdução aí falando sobre esses objetivos, os nossos sonhos e de como isso é importante, né, da gente ter essa visão de planejar os nossos objetivos e metas durante o ano. E a gente vai perguntar para eles e pedir para eles escreverem alguns objetivos, algumas metas que eles têm para esse ano. Pode ser 1, 2, 3, enfim, quantos as pessoas quiserem. A gente dá um tempo, pode colocar uma musiquinha suave, só para as pessoas refletirem um pouquinho mais. Se você quiser fazer um compartilhamento de ideias depois, perguntando o que cada um escreveu, falar uma meta, um objetivo ali que elas escreveram, beleza. No centro do círculo, você vai colocar uma lata de lixo. E aí você vai falar assim, ok, agora que vocês escreveram e compartilharam esses objetivos de vocês, eu quero que vocês amassem esse papel e joguem no lixo. E aí, provavelmente, as pessoas elas irão fazer essa ação. E aí depois você vai perguntar, mas por que vocês jogaram os sonhos de vocês, as metas de vocês no lixo? E muitos deles vão falar, né, algumas respostas assim mais esperadas porque você mandou, você pediu pra gente jogar os nossos objetivos no lixo. E aí a gente entra com uma reflexão falando que na vida, muitas vezes a gente vai encontrar com pessoas que vai
desdenhar dos nossos sonhos, das nossas metas, não vai acreditar no nosso potencial e a gente acaba jogando as nossas metas, os nossos objetivos de fato no lixo, esquecendo por conta de julgamento dos outros, por não acreditar em nós mesmos. E aí a gente fazer essa reflexão, falar dessa importância de acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, acreditar no nosso potencial e não dar essa importância para o que as pessoas estão falando aí externamente, porque as pessoas elas não sabem de fato o que você está passando, ela não sabe de fato qual é o seu objetivo final com aquelas metas. Enfim, a gente fazer uma reflexão de quanto é importante a gente segurar esses nossos sonhos e essas nossas metas e ir atrás deles, não se importar com o que as pessoas falam, não deixar de buscar os nossos objetivos e as nossas metas por conta do que os outros falam. É uma baita reflexão aí para fazer com o pessoal e eu tenho certeza que essa dinâmica vai fazer muito sucesso e vai tocar lá no fundo o pessoal aí da sua turma. E a nossa terceira dinâmica é a gente elaborar com eles uma cápsula do tempo. E aí é também a gente reunir com todos, pedir para eles escreverem as metas, os objetivos. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais, perguntando como que eles vão alcançar essas metas, quais serão as atividades que eles vão fazer. Então é colocar uma meta e tentar estabelecer bastantes objetivos e saber de fato o que você quer com aquela meta. E aí a gente escrever tudo nessa folha, fazer uma carta bem bonita aí para nós mesmos lá no futuro, de como que a gente vai se sentir depois de ter realizado aquelas metas, ou uma meta só que seja, mas qual que vai ser o nosso sentimento, o que você falaria para o seu eu do futuro. E aí a gente aguardar todos esses papéis, pode ser em uma caixa, pode fazer caixinhas individuais para cada pessoa, mas aí para a gente entregar no final do ano, para as pessoas lerem essa carta aí, esses objetivos para ela, saber se ela conseguiu conquistar, o que deu certo, o que deu errado e já começar a refletir também para um próximo ano. E aí, você gostou dessas dinâmicas? Quais dessas dinâmicas você vai aplicar aí no início do ano com a sua turma? Lembrando de sempre trazer uma reflexão positiva, de incentivar a sua turma desde os pequenininhos a já pensar nas metas que precisam ter para o ano, nos objetivos e, claro, incentivar essa galerinha aí durante todo o ano a correr atrás dos seus objetivos e conquistar aí muita coisa durante esse ano que começa. E eu aguardo vocês aqui nos nossos próximos vídeos. Até mais!